Então, vamos começar com a aplicação 1, que é um bloco que desce num plano inclinado sem atrito. Nós já vimos muito isso em fundamentos de mecânica, mas vamos revisar para a gente atingir situações mais complexas. Se um bloco desliza sem atrito para baixo em um plano inclinado fixo com um ângulo de θ igual a 30 graus, qual é a aceleração do bloco? Então, nosso objetivo é achar a aceleração do bloco. Lembrando aqui que eu vou considerar a aceleração da gravidade igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. E após a resolução eu vou incluir mais algumas letras para a gente discutir, tá? E melhorar a nossa análise. Então vamos lá, pessoal. Por que esse é o cenário 1? Porque vocês concordam que basicamente ele está me pedindo para resolver a equação de movimento? Né? Lembrem, a equação de movimento que a força resultante é igual a MA, do jeito que a gente estava acostumado. A única coisa que eu fiz no slide anterior foi escrever MD2R DT2, né? Que a força resultante era isso. Que a gente vai atingir situações mais complexas e a gente está ficando mais formal aqui na mecânica, né? Então, olha só. Para onde que está essa força? Que aceleração é essa? Quem que é esse meu vetor posição? É x, é y, é z? É metade, né? Tem posição em x, tem posição em y para eu analisar? Então, por onde nós vamos começar? No cenário 1, a gente vai começar identificando quem é essa força resultante. Então, meu primeiro passo é estabelecer o diagrama de corpo livre desse objeto. Então, o que eu vou fazer? Estabelecer o meu sistema de referência. Lembrem que pode ser útil aí, em casos de plano inclinado, a gente estabelecer o sistema de referência inclinado, né? Onde o eixo Y, ele é perpendicular à superfície e o eixo X, ele é paralelo à superfície. Nesse caso aqui, isso é bastante útil. E eu vou resolver o problema dessa maneira. Lembrando que o bloco aqui, ele é considerado uma partícula. Não é isso? Como se toda a massa estivesse concentrada nesse ponto. Então, vamos lá. Quais são as forças que atuam sobre esse objeto? Na ausência de atrito, a única força que existe aqui é o peso. Esse bloco não está sendo empurrado para descer o bloco, né? Não existe nenhuma força que puxa o bloco artificialmente, digamos assim, uma força externa, no sentido de ser uma mão, tá? Uma mão, uma ação voluntária, assim por dizer, né? Então, a força que a gente tem aqui, a única atuante é a força gravitacional, que é aqui vertical para baixo, é a força peso. Lembrem que P é igual a mg, massa vezes a gravidade, né? No diagrama de corpo livre, o que a gente sempre vai analisar? Se a minha força ela é não coincidente com o meu sistema de referência, o que eu vou fazer é decompor a força. Então, eu vou decompor a força no meu sistema de referência, que no caso aqui eu só preciso de x e y. Então, vou pegar a minha força peso e achar as componentes dela. Ó. Componente em y, é esse vetor aqui que eu vou chamar de py. E a componente em x é a sombra desse vetor lá em x, ó, que é essa componente aqui, px. Lembrando que o ângulo do plano inclinado rebate entre P e PY, então é entre esse vermelho e esse verdinho. Então esse é o meu ângulo de 30 graus. E lembrando que eu defino então aqui, olha, dois triângulos retângulos. Não é isso, pessoal? Vou destacar eles aqui. Então, eu tenho dois triângulos retângulos, esse aqui de cima, onde o meu ângulo de 90 está aqui, ó. E esse aqui de baixo, em que o meu ângulo de 90 está ali. Vou desenhar esse aqui de verdinho, ó. Esse é o meu triângulo retângulo, e é esse triângulo que eu vou analisar. Vou passar mais rápido sobre isso, né? Porque são situações que a gente está basicamente revisando, né? Então, uma vez estabelecida ali a minha decomposição, vamos lá, quem que é px? Né? Eu consigo analisar via esse triângulo que px corresponde a P seno de 30 e que py corresponde a P cosseno de 30, né? Então, eu vou só reescrever aqui, ó, mg seno de 30 e P cosseno de 30, mg cosseno de 30, depois eu substituo valores aí.
Ok? Fiz a minha primeira parte, que é a decomposição. Agora, eu vou aplicar a lei de Newton correspondente. Então, meu segundo passo é aplicar as leis de Newton correspondentes nos seus eixos aí, x e y. Então, quando eu olho para a minha situação em y, o que está acontecendo? Em y, o sistema está em repouso. Vocês concordam? Que o bloco vai descer. O bloco vai descer sob a ação de Px, não é verdade? Então, existe uma força resultante que vai fazer esse bloco acelerar para baixo ali na rampa. Mas em y, esse bloco sempre está em repouso, ele não está se movimentando aqui nesse eixo, né? Lembrando que eu fiz meu sistema rodado. Então, em y, eu estou aplicando a primeira lei, ó. Somatório das forças em y é igual a zero. Então, isso significa... Ah, gente, faltou uma força aqui importante, né? Que eu não coloquei, que é a força normal. Força normal é a força que a superfície faz para sustentar o corpo. Provavelmente, vocês já desenharam ela aí. Então, ó, somatório das forças em y vai ficar como? Normal positiva, porque ela atua lá, ó, no sentido positivo de y, menos PY, porque aponta no sentido negativo de Y, é igual a zero. Então, eu concluí que a normal no meu bloquinho é igual a PY, então a normal vale mg cosseno de 30. Se eu conheço a massa do bloco e sei que a aceleração da gravidade é 9,8, eu sei quantos newtons valem essa normal. Não é isso? Então, agora eu vou partir para a análise em x, que é o que vai me dar a aceleração do bloco. Então, em x existe aceleração, eu uso a segunda lei, que o somatório das forças em x é igual a massa vezes a aceleração em x, que eu vou chamar aqui de x dois pontos, só para a gente ir se acostumando com essa notação. A força resultante em x é px, então px é igual a m x dois pontos, então eu tenho que mg seno de 30, positivo, ó, porque px está no sentido positivo do meu sistema de referência, vai ser igual a m x dois pontos. Posso cortar as massas, concluir então que a aceleração desse objeto, que é uma aceleração em x, vale 9,8 vezes seno de 30, que é meio, então isso vai dar 4,9 metros por segundo ao quadrado. Se eu fosse escrever vetorialmente, só para lembrar, né, eu escreveria assim, né, ó, x, dois pontos, é igual a 4,9 na direção de x, né? Não precisa, tá, gente? É só... A gente vai só relembrando. Então, achei a aceleração, que era o que o exercício me pedia. Mas nós vamos passar agora para itens adicionais. Então, vamos pensar na letra B, que é muito comum que vocês vão encontrar no exercício. Então, a letra B fala, determine como a velocidade muda em qualquer instante de tempo, tá? E a letra C, determine como a posição desse objeto muda em qualquer instante de tempo. Lembrando que a posição, no caso, seria x de t, e a velocidade seria a velocidade em x, tá? Porque em y, ele está sempre parado. Tudo bem? Então, vamos pensar, como é que eu faço isso? Vamos começar pela velocidade. Então, eu achei o seguinte, olha, que AX é 4,9, vou omitir as unidades. O que significa aceleração, pessoal? Aceleração é a derivada da velocidade. Então, dv dt é igual a 4,9. Ó, caí numa equação diferencial de primeira ordem. Então, para eu obter a velocidade, o que eu preciso fazer? Integrar essa equação. Certo? Então, vamos lá. Nós vamos fazer isso o tempo inteiro nesse curso. Resolver essa equação diferencial de maneira mais formal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou informalmente, né, ou em termos assim, em termos finais, eu posso sempre pensar o seguinte, multiplica os dois lados por dt, certo? Então, vai ficar, olha, dv é igual a 4,9 dt. Vou integrar os dois lados, só que eu já vou fazer uma integral definida, tá? Ou seja, onde eu explicito os meus limites de integração.
Qual que é o meu limite de integração? A minha velocidade, ela vai de uma velocidade inicial até uma velocidade final, que eu vou chamar de v, tá? Aí aqui, quem que é a minha variável de integração? É o tempo. O tempo, ele vai de um tempo inicial, que é o zero, até um tempo qualquer, que eu vou chamar de t, tá? Então, como é que a gente resolve essa equação? Qual que é a integral de dv? Integral de dv é v. Os limites de integração de v0 até um v qualquer. É igual a 4,9 sai da integral de dt é t. Não é verdade? Com os limites de integração de 0 até um tempo t qualquer. Então, como é que eu resolvo isso? V menos V0 é igual a 4,9 t menos 0. Então, cheguei à conclusão que a velocidade em qualquer instante de tempo vai ser igual a V0 mais 4,9t. Olha, a velocidade desse bloco em qualquer instante de tempo é a velocidade inicial. A princípio ele saiu do repouso, né? Então a gente colocaria que a velocidade inicial é 0, mais 4,9 vezes o tempo qualquer. Tudo bem? No instante 1 segundo, a velocidade dele é 4,9 metros por segundo. No instante 2 e assim sucessivamente. Então, ó, determinei essa velocidade. Vamos obter, então, a posição x do objeto. Olha, você tem lá o seu sistema de referência em x. Ele parte de x igual a 0. Vocês concordam que, à medida que o tempo passa, ele avança no eixo x. Ele avança como? Ele avança com uma proporção de t, é com uma proporção de t ao quadrado, é com uma proporção de t ao cubo? Então, como a gente resolve isso? Vamos lá. Olha só, eu já achei a equação da velocidade, então vou partir daqui, ó. V de t é igual a V0 mais 4,9t. Vamos montar a nossa equação diferencial. O que é velocidade? Velocidade é a derivada da posição. Então, dx dt é igual a V0 mais 4,9t. Multiplico todo mundo, os dois lados por t, por dt, quer dizer. Então, dx é igual a V0 dt mais 4,9t dt. Multipliquei, agora eu vou integrar todas as partes com seus respectivos limites de integração. O que é a integral de dx? É o próprio x, não é isso, gente? É a própria posição. Dx é o diferencial da posição. A integral é a posição em si, né? Qual que é o meu limite de integração? Vai de uma posição inicial, que eu vou chamar de x0, até uma posição final, que é uma posição x qualquer, tá? Aqui, ó, V0 é constante, essa velocidade inicial é uma constante. Eu vou integrar o tempo vai de 0 até um tempo t qualquer. E aqui é a mesma coisa, o tempo vai de tempo 0 até um tempo t qualquer, tá? Então, ó, integral de dx é x. Então, x de x0 até x é igual a V0 sai da integral de dt é t, de 0 até t, mais 4,9 sai da integral de t dt é t ao quadrado sobre 2, de 0 até t. Então, ó, x menos x0 vai ser igual a V0, que multiplica t menos 0, mais 4,9 sobre 2. Aqui vai ficar t ao quadrado menos 0. Então, fechei a minha equação para posição. Ó. Vai ficar aqui x de t vai ser igual a um x0 mais V0t mais 4,9 sobre 2 t ao quadrado. Então, olha, a posição desse meu bloco varia com t ao quadrado, né? A ordem máxima ali da variação. Tá? Então, essas são as equações de movimento desse seu bloco. Isso caracteriza completamente o movimento desse bloco, tá? Pessoal, vocês podem estar se perguntando, nossa, mas eu não podia usar aquelas equações? V é igual a VO mais AT, V quadrado é igual a VO ao quadrado mais 2AD, e D é igual a VOT mais meio de AT quadrado, para eu não precisar fazer nada dessas integrais. Você vai chegar, né? Se você usar essa aqui, por exemplo, ó, você cai nessa.
Se você usar essa terceira, você cai nessa. Tudo bem, tá? Só que vocês vão chegar em problemas em que a integração é fundamental. E quanto mais cedo vocês, então, começarem a praticar isso, melhor para vocês, né?